Bom pessoal, olá a todos. Esse vídeo vai ser um pouco repeteco, tá? Eu já fiz esse vídeo em captura de tela, mostrando os termos, mas é sobre Efésios 4:11, tá? Que fala assim: e ele deu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e doutores. Então os pastores, eles usam muito esse versículo para tentar dizer que eles têm autoridade para serem pastores, porque Jesus deu algum para pastores. Então eu vou propor aqui nesse vídeo a gente fazer uma análise sintática rapidinha aqui do texto para ver se isso é verdade. Lembrando que a análise sintática no português é muito mais amplo que isso. A pessoa vai identificar o que é verbo, o que é um pronome, o que é um sujeito, o que é um predicado, etc, etc, etc. Mesmo no grego, tem pessoas que pegam o texto assim em grego, eu não sou muito bom em grego, tá? E elas fazem toda uma análise sintática do texto. Agora, isso que eu faço aqui é só para mostrar alguns pontos para vocês, para a gente poder entender se realmente isso que os pastores estão falando é verdade ou não. Então vamos começar, como eu sempre começo, com o tempo verbal. Tempo verbal é o quê? Passado, presente ou futuro. Aqui fala que Jesus deu alguns para apóstolos. Deu é passado, é presente ou é futuro, pessoal? Deu aqui, tanto no grego quanto em português, aqui é passado. Ó, passado. Tanto que Jesus deu alguns para apóstolos. Jesus não escolheu lá os 12 apóstolos? Tiago, Simão, Pedro, Felipe, Bartolomeu, etc. Então, quando o autor de Efésios está escrevendo, ele está falando que Jesus deu alguns para apóstolos no passado. Então, isso aqui só vale para o passado, não é para o futuro. Se fosse para o futuro, estará assim. Ele dará alguns para apóstolos, profetas, pastores, doutores, etc. Mas está no passado. Tanto que depois dos 12 apóstolos, Jesus escolheu mais apóstolos, ignorando Paulo e a questão de Paulo, tá? Que Paulo é meio complicado. Mas fora isso, Jesus escolheu outros apóstolos? Não, porque aqueles apóstolos tinham um propósito específico de levar o evangelho para aquelas comunidades que Jesus determinou. Então ele escolheu no passado alguns para apóstolos, profetas, outros como evangelistas, pastores e doutores. Então é no passado. Aqui no caso de pastores, também é no passado. Ó. Ele deu uns para pastores. Então se ele deu algum para pastores no passado, dá a entender que o autor está falando que Jesus fez isso enquanto ele ainda estava vivo, ou durante seu ministério. Que Jesus tinha 12 apóstolos e 70 discípulos, segundo os evangelhos. Então esses 70 discípulos, fora os apóstolos, eles também tinham a função de evangelizar, que era pregar o evangelho, tinham a função de pastorear certas comunidades e tinham a função de ensinar. Então esses que ele escolheu, tudo cabe nesse contexto aqui da época, não tem nada a ver para o futuro. Olha, ele vai levantar alguns como apóstolos, profetas, pastores, não sei o que, não. Não é o que o texto está informando, o texto está informando do passado. No versículo 13 de Efésios 4, que é esse daqui, ó, esse aqui é o 11, tá? Ele fala assim: até que todos nós tenhamos uma unidade da fé e o conhecimento de Jesus Cristo. Esse até aqui é uma determinação de tempo, ó, até. Então, se você tem uma determinação de tempo, quer dizer que não é para sempre. É por um tempo determinado. Ó, não é para sempre. Vamos pegar um exemplo hipotético. Digamos que eu esteja com uma goteira na minha casa. Aí eu coloco um balde d'água embaixo da goteira. Eu falo: mulher, coloca um balde d'água na goteira até que a gente arrume, até que a gente troque as telhas. Então, se eu estou falando um até, quer dizer que aquele balde não vai ficar ali para sempre. É só até eu conseguir arrumar a telha da minha casa. Nesse exemplo hipotético. O mesmo se passa aqui em Efésios. Quando ele fala até determinado tempo, quer dizer que não é para sempre. Não ia ter apóstolos para sempre, profetas para sempre, evangelistas, pastores e doutores. Seria só até um determinado tempo para acontecer algo. No meu exemplo hipotético, é a troca de uma telha. Já aqui, qual é algo que ele está falando? Que todos eles têm a unidade da fé e o conhecimento de Jesus. Só que tem mais um detalhe aqui. Eu vou escrever aqui, o conhecimento de Jesus. Só que tem mais um detalhezinho aqui, pessoal. Assim como em Tessalonicenses, lá do arrebatamento, aqui o autor da epístola, vamos até considerar que é Paulo, tá? Só para evitar fugir do assunto. Ele coloca nós. O que é nós? É o primeiro pronome do plural. Eu, tu, ele, nós. Então, se ele coloca nós, ele se coloca no grupo. Então, quer dizer que esses que Jesus escolheu para esses cargos específicos, seria até que eles, incluindo o autor da epístola, mais a comunidade de Efésios, alcançassem uma unidade da fé e o conhecimento de Jesus. Então, seria só para isso. Dentro do entendimento dos autores do Novo Testamento, haveria um tempo da pregação do Evangelho, para que o Evangelho chegasse a todos, e depois acabaria. Tá? Vamos ver uma evidência interna aqui na Bíblia? Essa epístola ele está escrevendo para o autor de Efésios. E Apocalipse também, o autor ele manda uma carta
uma daquelas cartas para as 7 igrejas, ele manda para Efésios, Apocalipse 2. Eu vou ler tudo aqui para vocês, aí a gente vai entender. Ó. Eu vou ler a partir do versículo 2. Conheça a tua conduta, a tua fadiga e da tua perseverança. Sei que não podes suportar os malvados. Puseste à prova os que se diziam apóstolos e não são, e os descobristes mentirosos. És perseverante, pois sofreste por causa do meu nome, mas não esmoreceste. Devo reprovar-te, agora é o ponto em questão, devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste. Converte-te e retoma a conduta de outrora. Do contrário, virei a ti, e caso não te convertas, removerei o teu candelabro da sua posição. Então, o que ele está falando? Que a comunidade de Efésios estava passando por algum tipo de apostasia. Quer dizer que eles encontraram o primeiro amor, ou seja, a palavra do Evangelho, e depois algumas pessoas estavam se afastando disso, estavam se apostatando. Então, o autor do Apocalipse está sugerindo que essas pessoas que se apostastavam se convertessem de novo, retomassem a fé. Então, se eles tiveram já o primeiro amor, que o autor está falando, antes dessa apostasia que ele está mencionando ali, lembrando que o Apocalipse é um livro bem mais recente, quer dizer que em dado momento eles atingiram a unidade da fé e o conhecimento de Jesus. Esses dois pontinhos aqui, ó, a unidade da fé e o conhecimento de Jesus. Então, se eles já tinham atingido aqui no primeiro amor a unidade da fé e o conhecimento de Jesus, é porque não precisava mais ter pastores, pregadores, doutores, apóstolos e profetas. Tanto que o autor do Apocalipse, que acredita-se que inclusive é um dos apóstolos, né, pela tradição, o autor do Apocalipse ele não se coloca como um pastor, ele não se coloca na condição de nenhuma dessas funções aqui. Na verdade, o máximo que ele seria um profeta, né, que está mandando uma mensagem de Deus para aquela comunidade, e ele não menciona nenhum pastor em Efésio. Por quê? Porque não tinha pastor em Efésio. As primeiras comunidades cristãs eram feitas de anciãos, presbíteros, diáconos. Então era um grupo de pessoas que tomavam as decisões pela comunidade. Você não tinha uma figura de um pastor. Como, por exemplo, aqui Efésios está dando a entender. Mesmo esses pastores aqui de Efésios, era só temporário, era só para conduzir a comunidade até, como o próprio texto informa, até que todos eles tivessem uma unidade da fé, o que já aconteceu. Tanto que aqui no Apocalipse ele já está numa fase mais posterior, uma fase de apostasia, dando a entender que eles tiveram essa unidade da fé, tiveram o conhecimento de Jesus, e depois algumas pessoas foram apostastando. Difícil falar essa palavra, né? Apostastando, né? E nem Paulo, inclusive, fala, né? Que viria o tempo da apostasia, tal, não sei o quê. Bate direitinho com isso. Então, quando o autor aqui de Efésios fala que ele, Jesus, deu-nos para pastores, primeiro, tem um limite de tempo, tem um propósito, que era conseguir a unidade da fé e o conhecimento de Jesus. O autor se coloca no grupo e não tem absolutamente nada a ver para o futuro e nem para os pastores modernos. Pergunta, quem deu autoridade, então, para esses pastores modernos serem pastores? A Igreja Católica até é válido o argumento deles, né? Porque a Igreja Católica entende que a Igreja tem uma sucessão apostólica. Um foi fazendo um sucessor, durante esses 2000 anos. Eu acho que desde Lino, se eu não estou enganado, né? São Lino, que é um dos primeiros papas da Igreja, outros falam que é São Pedro, mas tem uma confusãozinha católica aí. Mas desde lá dos primórdios, a Igreja tem uma sucessão apostólica. E ela mantém uma certa unidade historicamente. Agora, desses pastores evangélicos, quem que deu autoridade para eles serem pastores? Foi Jesus? Não. Jesus só deu aqui, nessa época, por um propósito. Ele queria que a palavra dele alcançasse todos daquela época. Então, quem que deu autoridade para Valdemiro, Malafaia, Edir Macedo, R.R. Soares e assim por diante? Porque hoje em dia o que mais tem são pessoas que se fazem pastores, mas quem que deu autoridade para essas pessoas? Eu posso simplesmente ler a Bíblia, estudar e me tornar um pastor e sair regrando sobre a vida dos outros? Eu tenho esse direito? Ah, Amadinho, mas é porque a pessoa tem entendimento do Espírito Santo. Não, eles não têm isso daqui, ó. Eles não têm unidade da fé. Cada igreja prega uma coisa. Então eles estão se baseando em quê? Eles não têm nem sequer a humildade, sabe, de ouvir uma outra igreja que pensa diferente da deles, para tentar chegar no consenso. Poxa, vamos reunir os adventistas, os batistas, os pentecostais, vamos bater um papo e ver se a gente chega no consenso? Não, eles não têm nem sequer consenso. Ao contrário, em vez de ter unidade da fé, esse bando de pastores modernos, eles fragmentam a fé. Cada vez mais faz aquilo que Jesus falou, né? Uma casa dividida contra si mesmo. Tanto que tem um pastor aí no YouTube, eu não vou falar o nome, né? Mas aquele canal lá de 2 dedos, que ele falou uma vez num bate-papo com o Pirula, né? Que masturbação é pecado. De onde é que ele tirou isso? Qual é o versículo da Bíblia que fala isso? Lembrando que eu já contei aquele caso, né? De um seguidor meu que uma vez pensou em cortar o próprio negocinho para não se masturbar. Eu digo, isso é biológico, pessoal.
Quem deu autoridade para ele definir um novo pecado além da Bíblia? E ainda assim oprimir jovens que seguem e acreditam nele? Como uma questão tão natural que é biológica. Foi Jesus que deu autoridade? Não. Aqui o texto de Efésios não respalda isso. Se alguém tiver algum outro texto aí que respalde, a gente analisa junto. Mas como é que pode, né? A pessoa se faz pastor só porque leu a Bíblia, só porque estudou, tem um entendimento particular da Bíblia, que também é proibido segundo a própria Bíblia, né? E lá em Coríntios fala que nenhuma escritura é de particular interpretação, e as pessoas ainda criam novos pecados. Será que Deus concorda com isso? Quer dizer, aquilo que Deus não determinou que é pecado, vai a pessoa, ela pega uma Bíblia e cria novos pecados ainda? Aí fica difícil, né, pessoal? Depois, quando eu critico os pastores, as pessoas acham ruim. Mas o fato é, a Bíblia não tem esse pecado, e dentre outros que eu já vi por aí, vários pastores pregando, tá? Mas a maioria deles, né? Se eu for falar então de homossexualidade, todos eles criaram esse pecado que não tem na Bíblia, né? Mas enfim, eles criam pecados e ainda regem sobre a vida das pessoas, desde um corte de cabelo até uma roupa que veste, uma saia curta ou comprida, maquiagem, tanta bobagem que não está na Bíblia. Então eu pergunto, de onde que vem a autoridade desses homens? E ainda ganham muito dinheiro para isso? Não, pessoal, vamos abrir os olhos, né? Vamos tentar analisar a Bíblia com um pouco mais de senso crítico. Vamos tentar entender quem estava escrevendo. Lembra que eu já ensinei aqui para vocês as regras dos 3Q? Quem escreveu, quando escreveu, para quando escreveu? Tem alguma coisa aqui que dá a entender que é para o futuro? Tem alguma coisa aqui que dá a entender, no autor de Efésios, que ele está falando dos pastores futuros, os pastores modernos? Claro que não, né, pessoal? Ele até coloca um nós aqui, ó, nós. Ele está falando deles mesmo, da época dele. Não tem nada a ver com o futuro nem com os pastores modernos. Então, repetindo, os pastores modernos, que hoje em dia fiquei pregando, arrogando a autoridade, são ungidos e não sei o quê, eles são aquilo que eu falei naquele outro vídeo, são usurpadores. Eles estão pegando coisas que não foi dirigida para eles, mas estão tomando para si. É o mesmo que eu falar assim, por exemplo, um exemplo hipotético, só para finalizar. O Sabino deu alguns livros para o Antônio Miranda. É um exemplo hipotético. Aí eu chego lá e falo aqui para vocês, gente, o Sabino vai me dar alguns livros. Não, ele está dando para o Antônio Miranda. Eu estou usurpando uma coisa que não tem nada a ver comigo. Exemplo hipotético, tá? A mesma coisa aqui, ó. Jesus deu no passado, ó. Deu, passado. Uns para pastores até determinado tempo. Até a gente conseguir alguma coisa, incluindo o autor da epístola. Aí chegou o pastor moderno, lê isso daqui. Viu? Jesus me deu para pastor. Com todo respeito, pessoal. É só usurpação, tá? Só para enganar as pessoas mesmo, tá bom? Quem gostou do vídeo, dá um like aí, isso vai ajudar a aumentar a atividade, o alcance, tá? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.